A pessoa que se interessa pela compreensão do conflito, nenhum alvo tem e, portanto, nenhuma frustração. Nos achamos, em maioria, num estado de frustração. Desejamos nos tornar famoso músico, grande estadista. Queremos ser isso ou aquilo, mas não somos suficientemente capazes, suficientemente soletes ou o que quer que seja. Desejamos nos preencher, mas somos impedidos pelas circunstâncias, por ideias, por nossa própria falta de capacidade, nosso desejo de segurança, e assim nos vemos frustrados. E mesmo quando nos preenchemos, há sempre nesse preenchimento a sombra da frustração. Eu espero que não esteja meramente seguindo minhas palavras, porém observando a você mesmo. Viver sem alvo, viver sem desejo de se preencher, requer compreensão. Significa enfrentar fatos, o que, na realidade, se verifica na mente. E quando a mente conhece a si própria, quando observou e compreendeu a si mesma, vê então que todos os conflitos foram eliminados. E do vazio resultante provém aquela energia que nos é absolutamente necessária para prosseguirmos. Divididos em que estamos pelo conflito, em geral nos vemos em sofrimento, confusão e, portanto, dispomos de escassa energia mental. Mas depois que a mente se esvaziou de todo o conflito, por ter compreendido o inteiro processo do pensar, da ideação, do cultivo de conceitos, ideais, protótipos e etc. Desse vazio provém uma energia que vive de instante em instante, dia por dia, e a mente tudo pode fazer sem se frustrar e sem medo. Só então existe a verdadeira paz interior. Não é uma paz produzida. Paz que foi produzida, paz disciplinada, é uma coisa sem vida. E eis porque a maioria das pessoas religiosas estão interiormente mortas. Quando não há nenhum conflito mental, pois a mente compreendeu a si própria, surge aquela energia que já não busca experiência, que ultrapassa toda a experiência. Achando-se vazia, mantém-se consciente. Nela, não há cantos obscuros, nem regiões desconhecidas. Está inteiramente viva e vigilante. Se chegar até aí, descobrirá por você mesmo que o tempo perdeu toda a sua significação, porque só então compreenderá aquilo que está além das palavras, além dos símbolos e além de todo o pensamento. Pergunta: acho que abandonei todas as formas de preferência. Já não tenho gostos nem aversões. É surpreendente isso? Resposta: de modo nenhum, senhor. Mas não há aí um grande perigo. E não o digo em relação a você pessoalmente. De uma pessoa retrair-se da vida e, portanto, se tornar completamente insensível. Você compreende o que eu entendo por sensibilidade? A maioria de nós deseja ser sensível ao belo, à boa música, aos belos quadros e etc. Mas não desejamos ser sensíveis às coisas feias, barulhentas, sórdidas, pútridas, que se nos deparam nas ruas. Para ser sensível num sentido, deve ser sensível em ambos os sentidos. Não há verdadeira sensibilidade se é sensível a uma coisa e insensível a outra. A pessoa insensível a alguma coisa na vida não é totalmente sensível. E me parece existir esse perigo quando dizemos: já não tenho preferências, acho melhor ser indiferente a tudo que está ocorrendo, indiferente a minhas próprias desavenças e ansiedades, minhas culpas e conflitos. Pergunta: meu próprio desejo de compreender o que diz não constitui em si uma contradição? Resposta: ora, você está compreendendo a você mesmo, e não o orador.
e, portanto, não pode haver contradição. Mas se quando ouve, procura moldar os seus pensamentos, as suas aspirações, de acordo com o que diz o orador, nesse caso, tende a haver contradição. Senhor, eu pensava ter deixado bem claro desde o começo que não estou mercadeando ideias, não estou fazendo propaganda de um novo sistema de pensamento ou uma nova forma de ação. Apenas assinalo quanto é essencial que esteja totalmente cônscio de você mesmo. E estou explicando o que significa estar cônscio. Essa explicação é razoável, lógica, sã, saudável, como você mesmo verifica se ficar inteirado de suas próprias peculiaridades e atividades. Não está seguindo ninguém porque aqui não há nenhuma autoridade. No momento em que há uma autoridade que tenta compreender, você se acha num estado de contradição e conflito. E é assim que começam todas as tribulações. Interpelante. Você pode repetir o que acaba de dizer? Resposta. Sinto não poder repeti-lo, mas poderei exprimir-me diferente. Veja, senhor, estamos acostumados a ter quem nos diga o que devemos fazer. Estamos acostumados a seguir alguém. Tornou-se nosso hábito nos aferir pelo que diz o pregador, o instrutor, o salvador, que, por suposição, conhece aquilo do que está falando. Nós dizemos, devemos olhá-lo com reverência e eu devo segui-lo. E é assim que estabelecemos a autoridade. O ideal, e é inevitável a contradição entre esse o ideal e o que realmente somos. Mas aqui não há nenhum ideal, nem nenhuma autoridade. Pelo contrário, estamos interessados em nos compreender. E nós somos entidades complexas. Somos a totalidade da vida, o resultado de séculos de luta humana, o repositório de todo o pensamento, de todo o conflito. Aqui não está para compreender o orador, porém sim para você se servir dele como um espelho no qual pode se olhar. Um momento, Senhor, ainda não terminei. Sei que tem perguntas a fazer, mas a dificuldade é que fica tão ansioso a respeito de sua própria pergunta que não presta atenção à pergunta anterior. Preste um pouco de atenção. O mundo está grilhoado pela autoridade. A autoridade do sacerdote, do político, do especialista. Mas as autoridades não podem te ajudar a você se compreender. E se não compreender a você mesmo, não pode estar libertado do conflito. Ainda que frequente o templo, ainda que medite, ou fique o resto da vida com a cabeça no chão e as pernas para o ar, você é o mundo. É o resultado de séculos do processo histórico e também o resultado do seu ambiente imediato. E se não compreender, se não romper tudo isso, destroçando-o completamente, para ir muito longe, deve começar com o que está mais perto. E isso é a compreensão de você mesmo. Para se encentar nessa longa viagem, há necessidade da extinção de todos os conflitos.